como a maioria já sabe, eu sou Ricardo, sou aqui do Rio de Janeiro, sigo minha mãe. Quer dizer, eu acho que minha mãe é do Rio de Janeiro, acho. Também. Tenho 24 anos hoje, e sou o segundo bebê aí que representou o filho das dores, o Gabriel. O meu nome é Valéria, eu sou do Rio de Janeiro e sou a mãe do Ricardo. E sou aqui também Eu já falei que eu já sou do Rio, né? Olha, gente, não repara não que eu sou meio doida, hein? Então, já começou bem. Mas é isso, eu sou solteira. Eu tenho 8 anos que eu sou separada do pai dele. Eu sou solteira. Ele é casado, Certo. tá? Se É, alguém querer pedir informação, ele é casado. já tá ali olhando de cara feia pra mim. Já tem filho já, Ricardo? Não, não, só gato. É. Gato e cachorro. Ok. Ainda como estou se fosse um esperando filho meus também, né? netinhos. Claro. Aí a sua mãe já deixou já a dica, né? Tá esperando os netinhos dela. Tô esperando. Que ótimo. Muito bom. Agora falando do ano de 1996 e 97. Pelo que eu vi, o Ricardo entrou na Chica da Silva no ano de 97. Estou correto, Valéria? Na Foi 96? verdade, ele com 15 dias, ele nasceu no dia 6 de dezembro, ele com 15 dias, ele foi a primeira vez aos estúdios da Manchete. E foi fazer eles pediram para várias crianças comparecessem com as mães, né? Para que se fizesse uma avaliação e se escolhesse o primeiro filho das dores, no caso, o que ia ficar. Só que o Ricardo, ele era muito grande. Ele nasceu com 51 centímetros, ele era muito branquinho. E aí o diretor, o Murilo Rosa, a Carla Regina e outros atores já tinham falado da semelhança que o Ricardo tinha com o Murilo. O nariz afiladinho e tal. E aí, mas aí o diretor falou não, que ele não podia ser porque ele era muito grande. Era impossível que ele nascesse daquele tamanho na novela. Eu falei, gente, mas ele nasceu, ele cresceu muito pouco. Tem 15 dias só. E aí ele falou, não. A gente precisa de um bebê menor para fazer o parto. Depois ele fica. E aí entrou-se o primeiro bebê, que foi o bebê do parto. E acredito que tenha feito algumas cenas. Mas aí com 15 dias... Ele fez um mês, no dia 6 de janeiro. No dia 7 nós já estávamos dentro do estúdio para a gravação da primeira cena. Uau, então ele fez o teste com 15 dias e 15 dias de nascido. um mês começou a gravar. Sim. Nossa! E eu fiz a pergunta, você se recorda se foi em 1996 ou 97 que ele teve essa entrada? Ele começou a gravar no dia 7 de janeiro de 97. Ah, ótimo, certo. Aqui, para iniciar, nós já temos uma pergunta, né? Inclusive foi a pergunta do Filippo St. Laurent, acho que é assim que fala o nome dele do Instagram. Ele pergunta para você, Ricardo, qual é a sensação de crescer sabendo que você fez parte de um sucesso inesquecível como Chica da Silva? Eu acho que, principalmente pelo fato de, pelo menos uma parte da novela foi baseada numa personagem real da história brasileira, de certa forma é como se eu contribuísse também para manter essa história viva de alguma forma. Então, mesmo ali pequeno, de alguma forma contribuir para essa manutenção da história. Embora, né, tenha os elementos fictícios da novela também. E Valéria, por que você decidiu levar ele, submeter ele a um teste, a participar de uma novela? Me conta, tem um motivo e qual foi? Olha, na verdade, aconteceu assim, tudo muito de repente. Um vizinho de um parente era figurante na novela, o Sidney, e ele que comentou, a Silvana comentou com ele que estava precisando de uma criança, de um bebê recém-nascido. E ele comentou com uma parente nossa e, do nada, eu estava dentro do estúdio, com o Murilo Rosa na minha frente, com a Carla Regina, com o Eduardo Dussek, e super emocionada. Foi muita emoção naquele momento, ver todos aqueles atores maravilhosos. E aí começou não, esse aqui vai, esse aqui não parece tanto. E quando o Murilo chegou perto dele, falou, nossa, ele é meu filho.
eu não sei nem qual a sensação que eu tive. Foi muito bonito, assim, o acolhimento que eles me tiveram para comigo e com meu filho dentro da novela. Que ótimo. Então, de certa forma, ele foi escolhido pelo Murilo. O Murilo já enxergou nele um pouco de si mesmo, né? Sim, sim. O Murilo, a Carla, a questão dos olhos, eu tinha que ter os olhos azuis, nesse momento não foi nem falado. Na verdade, quem reparou nisso foi a Thaís Araújo, em uma das cenas, que ela do nada falou, gente, essa criança não tem os olhos azuis. E aí a gente ficou brincando com isso na hora, mas para eles, eu não sei se na edição colocaram cor no olho dele, mas não interferiu em nada. Ele já tinha sido escolhido e acabou ficando ele mesmo. Sim, isso foi interessante que um seguidor aqui da página falou assim, quando eu coloquei a Sim, eu foto, tinha né? lido. Eu li que alguém falou assim, mas você não tinha que ter os olhos azuis. azuis. Sim, eu falei, gente, não dá para colocar lente de contato. Foi no meio do ensaio de uma das cenas, e ela falava que a criança tinha os olhos azuis. Ela, mas gente, essa criança não tem os olhos azuis. E assim, todo mundo riu na hora, foi muito engraçado. Eu falei, gente, não tem como colocar lente de contato, hein? Não adianta. Então vai ter que fazer alguma coisa aí, mas lente de contato não rola. E aí acabou que ele ficou mesmo sem ter os olhos azuis, ele ficou. Até porque ele era muito calmo. Né, do Capitão Mor ter ter um neto dos olhos azuis. Sim, sim, sim. Mas tem uma cena que a Chica apresenta ele pro capitão e fala, o seu neto com os olhos azuis tal, e não sei o que foi feito, mas eu sei que ela fala isso acima das cenas. Interessante que realmente os outros bebês que vieram posteriormente, ele também não tinha os olhos azuis. Esse detalhe eles acabaram deixando passar mesmo. Sim, sim. Agora uma pergunta do Janderson e também do Renato Cassim, ambos do Instagram. Eles querem saber, tinham muitos bebês no dia do teste ou não? Já foi uma indicação direta? No dia da seleção tinham vários bebês. Foram realmente, eu acho que tinham umas 8 crianças. Eu cheguei e eu me vi encantada com tantas crianças juntas. Mas aí foram selecionados esse, que foi o bebê do parto, e mais 2, foram 3, não, 2, porque aí ficou ele. No dia do batismo, estava o bebê do parto, ele e mais 2 bebês que foram selecionados nesse dia. Porque a cena do batismo tem 4 crianças, tem 4 recém-nascidos que vão para o batismo. A Thaís Araújo batizou o meu filho na novela, ele fez a novela sem ser batizado. Então, assim, tinham cenas que eu ficava em oração, pedindo, pelo amor de Deus, protege o meu filho, que pelo menos aquele batizado que ele tinha feito na novela valesse, ele tivesse protegido e consagrado pelo nome do Senhor. Porque, olha, era um desespero aquelas cenas, que aquela freira barra bruxa ficava falando que ele era filho do demônio, e eu ficava desesperada. Inclusive, essa é uma pergunta do Thiago Jatti. Ele pergunta, em algum momento os familiares chegavam a se incomodar pelo fato de seu filho toda hora ser chamado de filho do demônio? Valéria. Eu me incomodei muito, mas eu tinha assinado um contrato, então, e era uma questão da novela, e assim, pela minha fé em Deus, a certeza que Deus estava protegendo meu filho, e aquilo ali era o personagem, não era o meu filho que era o filho do demônio, era o Gabriel. Tanto que algumas amigas, às vezes, chegavam e o chamavam de Gabriel. Eu falei, não, Gabriel não, Gabriel é o personagem lá da novela. Esse aqui é o Gabriel, não é o Gabriel, esse aqui é o Ricardo. Aí, mas, gente, o que tem chamado de Gabriel? Não, porque o Gabriel é o filho do demônio, meu filho não é o filho do demônio. E eu entrava em desespero nessas horas, porque realmente... Tem uma coisa até interessante que eu conversei com ela hoje sobre a atriz, mas você vê que ela interpreta muito bem, porque a linguagem corporal dela, o olhar, a forma dela falar, ela mostra uma pessoa ali maligna e tal, mas... ela tem uma foto comigo que ela tá com maior cara de bobona. Minha mãe também fala que ela me adorava, me tratava muito bem, né? Sim. Então, assim, os atores também tiveram um trabalho muito bom nesse sentido, que transpareceram muito bem essa maldade ali. Na hora que ela incorporava, tinha hora que ele chorava. Que ele se sentia incomodado, porque parecia que o personagem vinha e tomava realmente a forma
daquela pessoa que eu, Jesus, não é possível. Senhor, abençoa meu filho e protege, não deixa. Que ótimo você falar isso. Quero mandar um abraço para Glória Portela, ela que fazia a Maravilhosa, freira maravilhosa. veridiana. Isso. Ela é incrível, Agora contando lá como é Portela. que foi a composição dela, né, para chegar Sim, naquela voz maravilhosa. maravilhosa. Então, mandar um abraço para ela também. Ô, Dois, Ricardo, maravilhosa. então 3. Três. O Ricardo também. Ô, Ricardo, tem uma pergunta para você, que, por exemplo, a sua mãe tomou essa decisão de você estar na televisão. Hoje, analisando a sua participação na novela, se você tivesse um filho, você também, talvez, daria a ele essa oportunidade de estar numa novela, ou ainda como criança trabalhando como ator mirim? Como é que você vê essa questão? Não, eu acho que é uma oportunidade, no final das contas, é algo que eu acho legal de ter participado, porque, querendo ou não, fica ali uma experiência legal para ser contada posteriormente, como foi o caso, né? Pô, filho, quando você era bebê, você participou de uma novela, então, eu acho bem bacana o que aconteceu ali, como as coisas aconteceram. Querendo ou não, é também uma forma de até puxar assunto com alguém, é uma experiência interessante de se falar. Ótimo. E uma coisa que eu percebi é que você fala de uma maneira muito tranquila, Ricardo. E na novela você também é um bebê muito calmo. Quase todos os momentos que dão um close em você, ou você está dormindo, ou você está com um olhar assim, muito cálido quase todo o tempo. Me fala, esse temperamento seu sempre foi assim? Conta pra gente um pouco sobre o seu temperamento. Você é sempre calmo? Sempre tranquilo? Aí entra outras questões, assim, minha mãe fala que eu era uma criança muito agitada, Às então, vezes. às vezes, Às vezes. Já né? me fez passar vergonha, tá? Porque adorava uma câmera, adorava aparecer nas fotos, festa de aniversário, de amiguinho. Ele queria aparecer em todas as fotos. Então era um desespero. Mas para outras coisas ele realmente era muito calmo. E ele, como bebê, no caso da novela, teve um momento que a Thaís me perguntou se eu dava calmante para ele. Mas eu nunca dei, tá? É, Só pra. então, assim, tive essas fases, com o tempo eu acabei me tornando uma pessoa mais reservada, né? Mas muitas vezes é uma questão mais de intimidade, porque também quando me solta eu fico perturbado. Quando se espalha para juntar é um problema. Então o segredo é só a intimidade. Pegou a intimidade, acabou. Acabou. Exatamente. Aí. Interessante você falar isso, que eu na minha mente, que fazendo uma comparação das fotos, a sua foto bebê, você sempre calminho, todo mundo te pegando nos braços, enquanto isso, quando você já estava mais crescidinho, naquelas fotos que você está nos bastidores de Mandacaru, super feliz, assim, super pra cima, né? Parece ter dois bebês diferentes, Sim, né? sim. Muito calmo e outro já uma criança, né? Porque parecia ter bastante energia. Sim. Inclusive, sobre isso, tem uma pergunta aqui maravilhosa. Depois, acho que eu perdi ela, mas tudo bem. Depois eu vou reencontrá-la aqui. Sobre a questão salarial, Valéria, o valor era muito para ele participar da novela Chica da Silva, porque alguns atores de apoio, figurantes, falaram para mim que era em base de 100, 120 reais naquela época, que o salário mínimo estava nessa parte, né, nesse piso salarial. Era mais ou menos isso mesmo? Eu acho que era um pouquinho menos, mas era muito pouco. Assim, a diferença era muito pouca. Entendeu? Até porque ele não era de nenhuma agência, o dinheiro não... Porque os figurantes, eles têm que dar uma parte para a agência. No nosso caso, não, eu fiz o contrato direto com a Manchete, né? Então eu recebia direto, eu não tinha que dar nada para a agência. Tinha como baratear também nesse caso. Entendeu? E a sua locomoção da sua casa até os estúdios da Manchete e até Maricá, como é que era? Era um êxodo ou não? Maricá e Xerém, Ah, eles iam me buscar todos os dias e me levavam de volta para casa. Eles, nesse ponto, não tenho o que reclamar. Parte de suporte, tanto da alimentação minha, como de conforto. Às vezes eles percebiam que eu estava precisando de alguma coisa, colocaram um carrinho à minha disposição, porque na hora dos ensaios, às vezes eles não precisavam ensaiar com ele, entendeu? Então, mesmo ele sendo muito calmo, às vezes ele estava mamando, então, não, deixa ele aí, tinha um boneco que às vezes eles usavam para fazer um determinado ensaio, e aí depois
ele entrava na cena. Não tinha... Eles faziam de tudo para, por ele até ser muito calmo, eles procuravam sempre preservá-lo. E ele chorava muito pouco. Tanto que em alguns momentos eles gravavam ele chorando para depois colocar na cena. Ele chorava muito pouco, ele quase não chorava. Nossa, que interessante. E em algum momento, inclusive eu preciso essa pergunta aqui, em algum momento ele ficou doente durante as gravações, durante o tempo das gravações ou não? Não. Até porque eu tinha muito cuidado em relação a isso. Eu dava um xaropezinho caseiro para ele, porque assim, a diferença... Rio de Janeiro e estúdio muito frio. Um calor terrível do lado de fora. Então a gente saía num calor muito grande e entrava num frio dos estúdios que realmente davam um choque térmico. Então, do lado de fora, eu já agasalhava ele para poder entrar no estúdio. E dava um xaropezinho caseiro para ele, para justamente... Ele nunca ficou resfriado. Mesmo depois de grande, eu sempre tive muito cuidado em relação a isso. Ele nunca ficou no hospital, ele nunca teve essas crises que criança tem de ir para o hospital, ficar internado, ele nunca teve nada disso. O máximo uma dorzinha de garganta e só. E agora falando sobre o diretor, Ricardo, você sabe alguma coisa sobre o Avancini? Se sim, pode compartilhar com a gente, que agora eu quero fazer uma pergunta sobre ele. Não, para ser sincero, eu não sei sobre o diretor. Na verdade, o que eu vi era só algumas coisas em relação a Thaís Araújo, ela falando um pouco sobre parece que a atuação dela não agradou muito na época, e o diretor tinha falado para ela ficar com aquela coisa de balançar muito os ombros para criar uma distração em cima da atuação dela. Mas fora isso, eu realmente não sei sobre o diretor. Não procurei. Provavelmente a fama dele a sua mãe deve conhecer. Valéria, você teve mas ele era um contato com o excelente Avancini? diretor. Eu tive Fala pra contato gente com o sobre Avancini, ele. eu acho que foi uma ou duas vezes só, e sempre para providenciar alguma coisa que precisava ou para a cena, ou até mesmo para ele. Tinha outro diretor que era mais próximo, mas sempre aquela questão do conforto dele. Não queriam que, inclusive o meu também, se eu precisasse de alguma coisa, a questão de alimentação, por causa do leite dele, que eu amamentava, mas não tenho o que falar da pessoa, realmente. O que eu sei é que ele foi um grande diretor, mas não tive muito contato com ele dentro da novela, não. Correto. Inclusive, ele tem uma fama de mal, né? Mal e mestre, né? Os atores começam a falar que ele era um carrasco quando ele queria ser, mas também era um mestre a todo tempo, porque os atores estavam a todo momento aprendendo com ele durante a novela. E falando sobre o seu convívio com as mães e com os atores e com os figurantes, como é que era, Valéria? Olha, com as mães das outras crianças, não dava tempo de ter proximidade, porque a gente foi um dia só de gravação, que foi o dia do batismo, que estavam 4 mães, né, inclusive eu, e era tudo muito rápido, porque durante a gravação do batismo, que foi um dia inteiro, e a gente ficou até muito admirado de demorar tanto, nós achamos que aquilo ali seria um capítulo inteiro, né? Mas, enfim. Porque as crianças também choravam. Então, quando uma chorava, as outras começavam a chorar junto. E ele ficava muito calmo. Aí, às vezes, eu pegava ele e dava ou leite, ou um suquinho, que eu sempre levava, um suquinho, um chazinho, uma água, para ele ficar calminho e conseguir. Ele chorou muito pouco só mesmo na hora que a água veio na cabecinha dele, na hora do batismo, mas fora isso, não... E a gente tinha aquela preocupação também, né, com as crianças, com o conforto da criança. Então, a gente falava mesmo da questão da maternidade. Não tinha. E com os atores era a questão dele, né, o Murilo falava que ele era filho dele, em todos os momentos. Meu filho é meu filho. Eu brincava muito com a Glória Portela, que às vezes ele chorava quando ele ia pro colo dela, porque ela incorporava o personagem, aquilo ali me dava medo. E aí ele dava aquele chorinho, né? E aí eu falava que ela beliscava a bunda dele.
Impossível, porque ele estava de fralda. Mas eu brincava com ela e isso virou meme. Todo mundo brincava assim. E uma vez o Murilo falou que eu tinha beliscado a bunda do meu filho, porque ele estava chorando no meu colo. E pegou ele do meu colo e saiu andando. Você beliscou a bunda do meu filho. E saiu andando nós chamamos de Maricá. Ele saiu andando pelo meio do mato e fez ele dormir. Depois voltou. Já fiz ele dormir, toma. Assim, era uma coisa, um ambiente muito agradável, de muito carinho com ele. Eles eram muito atenciosos. A Drica Moraes, maravilhosa. A Adriane Galisteu, nossa, perfeita. Uma pessoa assim, ela fez várias perguntas a respeito da maternidade. Ela fez várias perguntas a respeito da amamentação. Ela queria saber como é que era. A Carla também maravilhosa. Eu não tenho que reclamar. Eu fui muito bem tratada. E o meu filho também foi muito bem tratado por todos. É o que mostra pra gente também as fotos, porque eu vi todo mundo assim ao redor dele, Sim. nas fotos, né, demonstrando muito carinho. E sobre isso, até para fazer um paralelo aqui para você, Ricardo, porque quando eu comecei a fazer as postagens da sua live, da live de vocês, surgiu um comentário que me chamou a atenção e eu gostaria que você respondesse a esse comentário, na verdade, dessa sua visão desse comentário. A pessoa escreveu o seguinte: gente, como essa criança era assediada. Af. E aí, você analisando as fotos e mais esse comentário, o que você acha? Assim, essa questão de assédio com bebê, né, vamos dizer assim, antes eu sinceramente achava que era uma questão mais de filme, tipo, chega um bebê na sala, todo mundo quer ver, quer brincar. Mas até pelas fotos eu vejo que às vezes isso acontece também no mundo real, né, porque fora das câmeras as pessoas se mostram realmente como elas são. Então, eu acho até interessante você ver que por mais que fosse pessoal ali que, eu acredito que pelo menos a maioria deles já tivessem ali com uma carreira bem estruturada e tal, não perderam a humildade às vezes de aproveitar um momento que é simples, né? Um momento mais aconchegante. Então, é legal, sabe? Não tenho o que reclamar disso. Eu acho que é muito legal ver que esse pessoal da novela realmente tinha um carinho muito grande e demonstrava isso pra mim. Sim. E muitas vezes eles pediam para tirar foto. Eu, como fã, né, eu ficava sem graça. Aí, às vezes, alguém da produção, vai lá, tira foto. E eles faziam questão de parar para tirar foto. E era muito gostoso. Muito gostoso isso. Saber do carinho que eles tinham. Você vê pela cara de bobo dos atores quando estão segurando. Sabe aquela coisa? Que coisa tão pequenininha, estão segurando ele tão lindo. Não é? E falando sobre essa questão... Desculpa, pode falar, Ricardo, perdão. Aquelas fotos que eu tô um pouco maior que o Murilo, então, que ele tá com uma cara de bobo, todo sorridente. O Murilo, eu sabia que ele seria um excelente pai. Tanto ele como a Adriane, as perguntas, a Carla, assim, são pessoas que foram muito próximas a mim naquele momento e faziam questão de demonstrar o carinho. A Antonelli também, ela era uma pessoa que ela tem uma foto que ela tá com ele, que ela tá com o rostinho colado com o dele. Nossa, ficou muito linda aquela foto. Fiquei apaixonada por aquela foto. E a Sandra está perguntando aqui, você tem algum figurino guardado de lembrança da época da novela? Não, porque o figurino dele era uma camisolinha e aquele gorrinho, né? E quando ele saiu da novela, passou para a próxima criança. Não teve a passagem da novela. Então, na verdade, era aquilo ali o tempo inteiro. Aquela camisolinha e o chapeuzinho, o gorrinho. Entendi. Lembrança da novela, só o roteiro. Você tem roteiro? Você tem próximo de tenho você aí? Alguns. Tá aqui do meu lado. Tem alguns. Pra gente. É porque ficou guardado durante muito tempo mesmo. Então, assim, o papel tá amarelado. Até sujeirinha aqui. Os grampos já enferrujados. Os grampos já estão enferrujados, mas... Acho que essa aqui é a lista de atores, né? O horário que acho que eu ia começar a gravação, é isso? Isso. E isso aqui é o quê? Isso aqui é o lugar que eles iam gravar? Aqui. Eu não tô conseguindo ver. Tá aparecendo... O que tá escrito aí? Deixa eu ver. Eu não consigo ver. O horário da gravação. Tá aparecendo ao contrário.
Ah, Por tá. isso. peraí, deixa eu ver o que que é aqui. Ah, tá. É Água Grande. É o lugar da Sim, gravação. Algumas eram em era no Maricá, outras eram estúdio. em Xerém, ali no Aí tem a sindicato. data da gravação, o nome do artista, o personagem, o horário que ele ia começar a gravar. Sim. Aí assim, a pessoa aqui, né, era meio cara de pau, e aí eu comecei a pedir alguns roteiros, e aí algumas vieram, eu consegui pegar. Aí tem as cenas, é muito. Aí tem aqui, por exemplo, acho que a lista de cenas, aqui no caso tá ao contrário pra você, né? Tem a Sim. lista de cenas com os Ah, personagens que iam estar presentes e os lugares também da cena, né? Deixa eu ver mais o que aqui. Eu tô olhando, eu tô descobrindo isso aqui com vocês, tá? é a É porque, primeira na vez que verdade, você estava também guardado abre para folhear? comigo. Não, porque É, eu guardei dentro de uma pasta e ficou lá guardadinho, bonitinho, ficou mais como uma lembrança, é um souvenir. Sim, uma relíquia, né? Sim, sim. acho que na verdade aqui não tem as falas, tem a lista de personagens, lugares da gravação, horário, lista de atores que estariam presentes na cena. É isso. E Valéria, como é que você fazia quando você recebia o roteiro? Você tinha que lembrar o lugar que você tinha que estar, no caso, na De cena? jeito nenhum. Isso Ou você só aí dava o ID e eles já sabiam o que fazer? tinha uma pessoa da produção que vinha até mim e me avisava, olha, ele vai agora para o estúdio tal, ó, nós vamos para Maricá. Ele normalmente a gente já era avisada antes. Amanhã ele vai para Maricá. Então, na verdade, assim, eu não tinha, eu peguei esses roteiros, mas foi mais curiosidade, porque sempre tinha alguém da produção que vinha me avisar que ficava à disposição. Às vezes eles já estavam ensaiando quando eu chegava com ele, porque como eles sabiam que ele não ia ter problema de chorar nem nada, eles chamavam a gente para entrar no estúdio só, mesmo às vezes na hora da cena. Então, não, assim, eu não precisava me preocupar com essa questão. Eu ficava numa sala e eles já iam, ó, vem com ele que já estava pronto. Entendi. E agora falando sobre as cenas, Ricardo, vou começar com você. Você já assistiu parte da novela, também sabe um pouquinho mais, ou assistiu a novela toda? Como é que foi? Conta pra gente. Eu lembro de ter visto, quer dizer, eu não lembro desses episódios, né? Mas eu lembro da minha mãe mostrando alguns episódios quando eu era bem menor em VHS, que ela tinha algum VHS guardado Sim. da novela. Vi umas partes também no SBT, mas aí, na verdade, eu relembrei algumas coisas vendo os vídeos que você postou no Instagram. Acho que foi sequestrado. Eu nunca vi uma criança que é sequestrada 3 vezes. Eu fui batizado, aí fui pra mão da mãe e do pai das dores. Aí depois o Martim me leva. Aí depois eu sou sequestrado pela freira. Aí eu sou resgatado, aí me sequestram de novo. Então, assim. Mas essa minha maratona recente foi só vendo cena de sequestro. Tá vendo? Você desde pequeno já era muito requisitado, tá? Sim, sim. Ô Ricardo, das cenas que você assistiu, que você faz parte da novela, que você aparece na novela, qual que você gostou mais? Ah, então, é meio difícil ranquear isso, mas a minha mãe vai discordar de mim, mas foi aquela da gruta, porque a interpretação da atriz foi muito boa, a Glória Portela, né? Isso. Então, assim, ela me lembrou um pouco até Supernatural, na verdade, aquela série sobrenatural, porque Ele adora. ela fazia uns rituais ali, aí usava uns 5 disfarces diferentes, disfarçou do cara da carroça, de leproso, de freira propriamente. Então, assim, me chamou muita atenção essas cenas que ela estava presente por conta da interpretação dela, que convence muito, sabe? Sim, ela passa uma verdade incrível no olhar. Sim. Valéria, e pra você, qual que é a cena predileta da novela que você mais gosta?
Foi a cena que o Martim leva o filho até a mãe. E ela estava lavando roupa e ela recebe o filho. Inclusive acho que eles tinham na época umas cenas que eram escolhidas, acho que era a cena da Kodak, alguém que patrocinava lá. Essa campanha. E aí essa cena foi escolhida. Os atores ganhavam. Ele, como ele não tinha registro de ator, né? Ele não ganhou, mas os atores ganhavam um dinheirinho por essas cenas. E ele, não só essa, mas em outras, ele nessa cena, quando ela roda com ele, nossa, aquela cena ficou maravilhosa. Foi lindo, lindo, lindo. A emoção que ela passa de pegar o filho de novo nos braços é muito linda. E eu fiquei apaixonada por aquela cena, vendo a gravação. Quando eu vi na televisão, então, não tem como não se emocionar. Eu vou dizer para você também que é uma das minhas cenas prediletas, Sim, das dores, inclusive a minha predileta do Ricardo. Eu acho maravilhoso. E tem um fundo musical, né? Que é o Encontro das Águas. Toca instrumental, aí ela dá um giro com ele, né? Sim. Em câmera lenta, e ele vai aparecendo Lindo, o rosto lindo, dele, lindo. e ela olhando para ele com aquela felicidade. Eu acho maravilhosa essa cena. Foi acho linda, muito linda. mesmo. E é também a cena que ela dá uma mecha do cabelo dela para você, não sei se chegou a rever também essa cena. Essa. Eu acho o texto muito bonito, acho a maneira como a Carla, né, faz a cena maravilhoso. Inclusive tem uma pergunta aqui, uma grande atriz, com certeza. Tem uma pergunta aqui do Gil Castro. Ele fala que muitas cenas foram regravadas na novela Chica da Silva. Aconteceu isso com o Ricardo e era exaustivo? E era exaustivo para os atores. Com ele também aconteceu isso? Ele precisou regravar muitas cenas, Valéria? Não. Teve uma cena que não foi questão de regravar, que foi, eu acho que foi uma das últimas cenas que ele gravou, que nós fomos gravar em Xerém, e era de noite, e tinha uma igreja que eles estavam fazendo culto na hora da gravação. E alguém da produção foi lá e pediu para que eles diminuíssem um pouco o volume, porque estava interferindo na gravação. Mas aí não chegaram num consenso e nós tivemos que esperar o culto acabar para poder fazer a gravação. Mas, fora isso, não teve nenhum problema. Assim. Não lembro de nenhuma cena que tenha tido que ser refeita por alguma questão, não. Alguma cena difícil, você se recorda? Alguma que talvez foi difícil de ser feita? Para mim, foi a cena da gruta. Eu fiquei o tempo inteiro orando. Aquilo ali, meu amor, por favor, coração... A minha cena favorita é que ela não gosta. Não é que eu não goste, é porque, assim, para mim, como mãe, e por ele não ter sido batizado ainda, né, aí eu falava que a Thaís Araújo era uma excelente madrinha e que ela tinha abençoado ele na hora daquele batismo da ficção, que ele também estava servindo lá para a vida real, porque estava protegendo meu filho. Eu fiquei o tempo inteiro em oração. Para mim foi muito difícil ver ela falando aquelas coisas todas que eu não gosto de repetir. E ela falava com uma verdade, né? Com aquele olhar dela. Então aquilo me assustou. Assustou mesmo. Eu vontade de pegar ele e sair correndo. E não voltar nunca mais. Foi uma coisa assim meio tensa. A pessoa ficou meio assim, quase infartando. Mas fora isso não teve cena assim difícil de gravar, não lembro de nenhuma. A cena do exorcismo era eu ainda, o bebê, ou era já outro bebê? Não, era você, meu filho, eu tô falando. Teve a cena, no caso, do ritual. Da gruta. Isso, mas eu também vi uma cena, eu vi no grupo, uma cena de exorcismo também. Não era você, na gruta ainda. Não, acho que era uma outra cena. Houve outros bebês, né? E teve algumas cenas em que a Dona Bem-vinda, ela fazia uma troca de corpo, né? Com o bebê. Mas já era outro bebê, não era você mais. Ah, sim. Ai, graças a Deus. É porque eu também não lembro dessa cena, mas tudo bem. E tem uma cena também que ela dá uma picadinha no dedo dele, né? Para sair sangue, e utiliza o sangue para fazer também uma outra bruxaria lá. Também não era você, não, era outro bebê. Misericórdia, essas coisas assim me abalavam profundamente. E, Ricardo, tem uma pergunta que talvez você não se lembre, mas
como é no seu corpo, você vai saber responder para mim. O Carlos Malungo 1 do Instagram pergunta: a pinta era real? Você tem essa pinta aí Não, nas costas? não, tenho não. Não, Tem era maquiagem. certeza? Não, tem, Graças a pô. Deus era maquiagem. Depois eu vou ver se de repente Não, apareceu aqui. não, pelo amor de Deus. Dá- Pelo amor de Deus. Confere Assim, aí. não tem pinta nenhuma, por favor. Ô, Ricardo, já te chamaram alguma vez de filho do demônio já alguma vez? Você se recorda? Não, no Depois que você caso. falou que participou da novela? Não. Na verdade, o pessoal da minha geração. Ah, meu amigo Matheus Bela. Abraço aí, Bela. Não, na verdade, o pessoal da minha idade assim, não acompanhou essa novela. Então, assim, eu falar que participei e nada, às vezes dava a mesma coisa, porque muita gente não acreditou, né? Então, até amigos mais próximos, assim, eu falei com eles sobre a live, sobre eu ter entrado em contato com vocês, mandei foto e ainda assim eles ficaram duvidando. Pô, não, você tá de sacanagem, cara. Isso aí você pegou do Google e você mandou pra gente. Não, cara, tem aqui. É porque a gente não é muito de falar a respeito disso, porque ficou tão lá atrás, entendeu? Foi uma coisa que aconteceu, foi um acontecimento, não foi nada planejado, a gente nunca pensou dele ser ator, houve até várias propostas de agências que queriam, até por ele ser muito calmo, queriam que ele se inscrevesse nas agências, mas houve um problema com alguém que era um jovem, que era muito famoso na época, e ele se envolveu com drogas. E eu tive muito medo disso, de colocar ele em agências, ele começar a fazer sucesso, e amanhã depois a carreira não dá certo, e ele partir para um outro lado. Isso me preocupava muito. Então, eu simplesmente entreguei na mão de Deus. Falei, Senhor, vai, está nas suas mãos. Se tiver que ser, vai ser. Mas eu não vou forçar nada. Se amanhã ou depois ele quiser entrar no curso de teatro, dou total apoio. Eu sempre falei para ele, meu filho, você vai ser o que você quiser. Eu não tenho que escolher nada para você, porque a vida é sua. Então, essa liberdade eu sempre dei para ele. Mas aí, ele, por ele mesmo, ele achou que... Enfim, e aí partiu para outros mares. Então, logo após Chica, você não continuou levando ele para testes, para fazer parte de novela? Chegou aí, mas era uma questão de... Eu realmente não chamava, ia, mas não fiz questão. Depois eu realmente não quis mais ir. Eu fiquei com medo da frustração que os atores mirins, às vezes, acontece de, quando é muito criança, tem um sucesso muito grande, e depois eles simplesmente são esquecidos. Isso me incomodou muito na época. Inclusive, essa questão dessa pessoa, desse ator, enfim, dessa pessoa pública, né? Ele se envolver com drogas. Então, foi uma coisa assim, muito chocante, me tocou muito. Graças a Deus, hoje eu sei que ele está bem. Mas isso mexeu muito comigo, e aí eu falei, não quero, não vou mais, melhor não. O meio artístico realmente é meio difícil de você conseguir entrar e acho que talvez mais difícil ainda de você conseguir permanecer. Então, por mais que eu tenha ido em alguns testes e não tenha dado em nada, né? Eu entendo também o medo dela. Claro que não é 100% verdade. Tem pessoas que às vezes se perdem no caminho, vamos dizer assim. Tem pessoas que não se perdem, mas é compreensível vendo pelos olhos de uma mãe também. Eu tinha muito medo que ele entrasse em depressão, alguma coisa assim, de não conseguir depois. Então eu preferi não permanecer indo atrás. Você, Ricardo, logo depois que você cresceu, começou a entender tudo mais, o que significava a carreira artística que você tinha participado, você pensou alguma vez em se tornar ator? Ah, sim, Quando eu era criança, toda vez que me perguntavam alguma coisa, eu dava uma resposta diferente. Então, o que você quer ser? Astronauta, mecânico, engenheiro, arquiteto? Bem assim.
Então, assim, cada dia eu falo uma resposta diferente. Até motorista de Fórmula 1 eu já falei que queria ser. Isso. Nossa. Mas a questão, por exemplo, da atuação, durante um certo período me chamou atenção. Então, toda vez que tinha aqueles teatrinhos da escola, eu tentava ali me preparar ali no meio amadorismo para fazer o melhor que eu podia, né? Mas como profissional, eu nunca busquei de fato participar de teatro, nem nada assim do tipo, não, mas pelo lado amador. Compreendi. A Gisele, deixa eu ver, Gisele Okiza, ela falou assim que você tem rostinho de ator, que você pode atuar hoje. Acabou de falar aqui nos comentários. Cara de ator já tem. E olha que o Murilo Rosa falou que é filho dele, hein? De repente, né? Não é? Dá uma ajudinha. Tudo pode acontecer. Agora, uma outra pergunta aqui, com relação... Eu vou falar alguns tipos de cena, e eu gostaria que a Valéria, também, Ricardo, se quiser, você falasse para mim como foi fazer, como eram essas cenas, tá bom? Cenas na hospedaria. No caso, no estúdio, né? Teve cena no estúdio? Teve. Na hospedaria, a gente tem várias fotos na hospedaria. Porque, na verdade, assim, já tem tanto tempo que a pessoa, né, esquece. Eu esqueço mesmo. Mas eu tirei várias fotos na hospedaria com o Piva, com a Antonelli, com o próprio Murilo Rosa. Ele fazia várias cenas ali e era muito legal. Eram cenas, às vezes, que eu tinha vontade até de rir, mas eu tinha que me segurar, porque senão ia acabar vazando o áudio. Sim. Se não me engano, acho que foi o Murilo Rosa que fala que o José Maria era um dos personagens prediletos dele, que ele segurava também para não rir quando ele estava atuando, né? Cenas na Rua do Arraial. Como é que eram as cenas na Rua do Arraial, em Maricá? Maricá, tinha um container, eu acho que era um container, não lembro direito, mas era um local onde nós ficávamos, tinha um ar-condicionado e tal, e aí, porque lá é muito quente, e aí na hora das cenas a gente vinha, mas eu principalmente eu queria ver tudo, né, curiosa, queria fotografar, enfim, mas era uma coisa, nossa, a manchete realmente era muito grandiosa. O estúdio ali em Água Grande, a cidade cenográfica em Maricá, eu ficava encantada. Quando eles resolveram construir aquele lago, e aquilo ali foi construído dentro de Maricá, dentro da fazenda da Manchete, para a Chica da Silva, né, que ela queria um navio. Nossa, aquilo ali foi maravilhoso. Eu acompanhei a construção. Então você morava próximo ou não? Não, é porque a gente ia muito para Maricá. Então, quando eles começaram a fazer, claro, né, a pessoa fofoqueira, queria saber de tudo, e eu tinha... Não tem vergonha de falar, não, você percebe. Mas, gente, a pessoa queria saber. Então, eu perguntava. E assim, eu quase não falo. Eu falo muito pouco. Eu sou uma pessoa assim, muito comportada. Mas, assim, na hora a gente, né? Para, meu filho, é verdade. Faz de conta que por favor. Mas, assim, eu ia e ficava perguntando. Tanto que eu fiz amizades com o pessoal da produção. E eu perguntava, o que você está fazendo ali? O que vai ser aquilo ali? E eu sempre muito fofoqueira, eu ia lá e acabava sabendo de tudo. Só que ficava claro só para mim, né? Entendi. Se hoje seriam várias selfies. Ô, Ricardo, apareceu um comentário aqui da Almeida Rosângela 1402. Não, isso. A novela que mais gostei, nunca imaginei que aquele bebê um dia seria meu genro. Ela é sua sogra? Sim, ela tá aqui na minha frente. Ah, sim. Ela não é sogra, tá? Vou falar com toda sinceridade. Ela não é sogra, ela é praticamente uma mãe. Ela adotou o meu filho, é uma pessoa maravilhosa. Eu só tenho o que agradecer a ela por tudo que ela fez pelo meu filho. É uma pessoa maravilhosa, que eu realmente mora dentro do meu coração. Eu não perdi um filho. Né? Ganhei uma filha, tá? Fala o nome da sua esposa, por favor, meu filho. Elaine. A Elaine, maravilhosa também, uma pessoa que
mora dentro do coração aqui da sogrinha, que não é sogra, é mãe, tá? Por favor. Que ótimo, a família unida, toda amorosa, isso é ótimo. Apareceu aqui, o pessoal está comentando aqui embaixo, que o Arraial, né, era muito sujo e fedorento. Alguns atores falaram isso. É verdade, Valéria? Lá as ruas do Arraial eram bem sujas? Bom, era uma cidade cenográfica, era no tempo. Eu não lembro dessa sujeira, sinceramente não lembro. Até porque os lugares onde eu andava, eu estava encantada com os atores. Entendeu? Você acha que eu ia ficar olhando para cantinho para ver se estava alguma coisa suja, menina? Pelo amor de Deus! Eu ia olhar para a atuação deles, eu queria ver o que estava acontecendo. Cavalo andando, o povo, sabe? Aquele burburinho. Eu não estava preocupada com isso. E também de filho, né? Você não pode esquecer de olhar o filho, dar peito. Então, naquele momento, eu estava preocupada com ele e com tudo, menos com a sujeira. Se tinha, eu não lembro, realmente. Outra pergunta agora do Anderson Laurido. Na verdade, não é uma pergunta. Ele postou um comentário lá no Facebook. E eu gostaria que o Ricardo comentasse logo após. Ele fala o seguinte: eu fico imaginando como a mãe dele... Desculpa. Eu fico imaginando como a mãe dele deve ter ficado tão pasma ao assistir a atuação do filho bebê na trama com cenas fortes e pesadas. Você considera a Chega da Silva uma novela forte e pesada, Ricardo? Se sim, por quê? Ou não? Eu acho que, de certa forma, quis chocar um pouco, né? Embora eu acho que não tanto quanto talvez as novelas atuais, até porque hoje acho que a gente tem uma liberdade de expressão muito maior, né? Mas dentro de alguns limites ali, eles tentaram sim chocar. Mas eu não tem como analisar isso pela ótica do século XXI já, né? De 2021. Né? Para a época eu diria que foi forte, mas hoje em dia seria algo mais normal, né? Normal, mais suave de se passar. Pelo menos na minha opinião. Naquela época realmente era um outro contexto. Mas culturalmente, né? Se a gente colocar no contexto histórico, para a época realmente era pesado. Um dos pontos principais da novela, né, nos assuntos principais, nos temas, é o racismo, a escravidão e as relações interraciais dentro da sociedade brasileira. Como você vê esses pontos, Ricardo? Qual a sua opinião sobre esses pontos, analisando hoje em 2021? Eu acho que a gente pode analisar por várias perspectivas, né? Se a gente for falar, por exemplo, no mundo profissional, essas relações ainda tem muito que evoluir, porque hoje mesmo, eu vendo meu LinkedIn, eu estava vendo gente reclamando ali, que pessoas negras, né, falando que, a resposta que o RH me enviou do meu currículo é que eu não tenho uma aparência de RH, que eu preciso ter uma boa aparência. Então a gente tem ainda um racismo velado muito forte, né, muito no mundo profissional. Eu acho que por exemplo, em relação à educação, a gente também tem um racismo ainda muito grande, a gente carrega ainda essas consequências do racismo. Você vê que faculdades públicas ainda, acho que agora está começando a igualar mais as coisas em relação à cor, mas até pouco tempo atrás a maioria ainda era branca. Se a gente for analisar colégios particulares, né? Até mesmo o colégio, por exemplo, no colégio que eu estudei, era um colégio particular, era próximo de uma comunidade, mas ainda assim, a maioria das pessoas que iam para lá ainda eram brancas. Por mais que o preço às vezes fosse abaixo da média, quem tinha condição de sustentar aquilo, na maioria das vezes eram pessoas brancas. Agora, falando em relação pessoal, eu acho que as últimas gerações de pessoas, né, o pessoal de talvez 20, 30 anos para cá, tem melhorado muito nesse sentido. Então, a gente começa a ver, na verdade, as pessoas se aceitando um pouco mais hoje em dia, não tendo tanto mais essa questão de preconceito. É claro que ainda existe, já vi caso, infelizmente, de famílias que não aceitam pessoas de cores diferentes se relacionando. Infelizmente, ainda existe isso. Mas eu
comparado ao que era no passado, acho que a gente melhorou muito, mas a gente ainda tem muito a melhorar. Ok, obrigado. Valéria, eu vou falar o nome de alguns atores e eu gostaria que você me falasse rapidamente como é que era a sua relação e a relação do seu filho com esses atores, que faziam parte do mesmo núcleo que vocês estavam ali atuando, ok? Ok. Se conseguir falar com uma palavra só também não tem problema. Vai ser Vamos difícil, lá. mas vamos lá. Maria Clara Matos, que era a Paulina. Se não Sempre foi muito recordar também não tem carinhosa. problema, não. Sempre foi muito carinhosa. Na verdade, todos eles eram muito carinhosos. Claro que tem aqueles que eram mais próximos, mas num todo, todos eram muito carinhosos. Não tem como distinguir um do outro. Claro que o Murilo, não posso falar, porque o Murilo era o pai dele, né? Ele falava que era pai dele, de verdade. Isso era até engraçado às vezes. A Carla, a mesma coisa. O Dussek também era muito carinhoso. A Thaís Araújo, nossa, a Thaís Araújo, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Não sei. E a Andréa Vassini? Você se recorda dela, que fazia Eugênia? Sim, mas ela tirou foto com ele também. Tem 2 fotos com Tem ela. 2 fotos. Inclusive, na foto que ela está com ele e com um dragão, esse rapaz era o Sidney, que foi quem levou o Ricardo para a Manchete. Que ele, Então na ele foi época, ele era... responsável por tudo? Sim, foi ele que é o culpado dessa coisa toda, tá? Essa ponte. Ele que fez a ponte. E ela também era muito carinhosa. Eu não tenho como falar que eu tive uma relação ou que eu senti em algum ator ou em alguma atriz uma forma diferente de tratamento. Certo. Teve uma escrava, né, quando ela representava uma escrava, na verdade ela era uma ama de leite do Ricardo. Sim. Então ela aparecia nas cenas da gruta, também nas cenas na casa da Thaís, e depois Super teve fofa. uma troca, se não me engano, na hospedaria foi outra que... Sim. Eu não sei, foi outra porque ela morreu. E mataram a ela, freira né? matava ela. Ai, Você se lembra dessas atrizes? Lembro. Todas muito, muito fofas. Claro que na correria não dava para fazer tricô, né? Isso aí era impossível. Adoraria parar com todas para tomar um chá, mas não, infelizmente não conseguia. O máximo que a gente tinha era na hora do almoço, que a gente podia conversar um pouquinho, mas era tudo muito corrido. Mas ela também era muito carinhosa, tanto que ele ficava super bem no colinho dela, né? Adorava. Às vezes eu ficava com ciúme também, tá? Mas tudo bem. Que ótimo. O Arley Fagundes pergunta aqui: vocês mantêm um contato com algum desses atores hoje em dia? Murilo? Vocês têm o contato deles? Não, vou te falar que eu nunca procurei. Tive vontade, mas eu acho que isso tinha que partir mais dele querer também. Tinha aquela coisa, já cresceu, já está um homem, já está casado. Então, nunca tentei me aproximar, na verdade. Mas sabia que se tentasse seria muito bem recebida, entendeu? Tanto que mais de um ano e 6 meses depois, eu voltei no estúdio e o Murilo fez aquela festa junto com a Carla, o pessoal da produção, com ele. E realmente eu sentia muito carinho ali naquele momento com eles. Mas nunca tentei me aproximar de nenhum deles, não. Nunca procurei. Oi, sou a mãe do Ricardo, que foi seu filho, que foi seu afilhado. Não, isso... Até porque eles levam uma vida bem corrida. Inclusive, eu falei para vocês antes de a gente começar a live, né? Que ele repostou a foto de vocês dois debaixo daquela, tipo uma sombrinha, não sei como dizer aquilo, né? Uma sombrinha. E ele mandou um monte de coração, colocou um monte de coração lá no direct, porque ele realmente relembrou uma época da vida dele, creio eu. Espero que breve eles também estejam na live para conversar com a gente sobre isso. A gente vai amar conversar com o Murilo. Nossa, o Murilo é
E quero agradecer também ao Joy Knows, aqui do Instagram, que mandou essa pergunta também que a gente fez agora. Ela foi mandada e ele também mandou, eu tinha separado aqui, esqueci de falar o nome dele. Valéria, vocês tiraram muitas fotos, muitas fotos. Tinha algum ator que não gostava de tirar foto? Fala a verdade. Não lembro. Sinceramente, eu acho que naquele momento ali, até porque quando se trata de uma criança, o coração derrete. E eu acho que ali não tinha todos os... tanto que muitas vezes, como foi o caso da Adriane Galisteu, nós estávamos em Xerém e ela veio, na verdade, ela tirou uma foto com ele, pediu para tirar uma foto com ele com a mãe dela, e depois a gente começou a tirar fotos. O pessoal da produção, ela pediu para o pessoal da produção daquelas polaroides, também tirou uma foto nossa. Então era uma coisa assim, a mãe dela também tirou foto nossa. Então era uma coisa de eles, muitas vezes eles, por ser uma criança, se aproximavam e ele também era calminho. Porque eu acho que se ele fosse aquela criança que chorava o tempo inteiro, ninguém ia querer chegar perto. Não vou chegar perto porque essa criança vai chorar. E ele não, ele era super calmo, super tranquilo, tanto que me perguntaram, né? Você já deu calmante para essa criança? Você dá calmante para essa criança? Não é possível, a criança torce o tempo inteiro. Teve, na verdade, a Drica, que a gente não conseguiu tirar foto, Isso, mas foi mais por uma questão da correria. Da correria que... e as cenas, que ela fez poucas cenas com ele, mas teve uma vez que a gente foi gravar, se não me engano, foi em Maricá. Eu não lembro se foi no estúdio ou foi em Maricá. A gente estava na igreja, e aí ele estava no meu colo e eu estava tentando fazer ele dormir. Ela falou assim, deixa eu fazer ele dormir. E ela pegou e ficou andando com ele, aquele carinho, sabe? E aquilo ali foi muito gostoso, ver o carinho que as pessoas... Ele tinha carrinho, mas ele nunca ficou no carrinho. Porque quando eu tinha que ir no banheiro, em algum lugar, sempre aparecia alguém para ficar com ele. Sempre, e os próprios atores, às vezes, como foi o caso do Murilo, não, me dá ele, tá chorando, vou fazer ele dormir. Saiu andando com ele, quando voltou, já tá dormindo, toma. Então, realmente eu não me recordo. Todos os atores com quem ele contracenou em algum momento, teve alguma cena gravada, eu acho que a única que realmente não consegui tirar foto foi a Drica. Eu peço desculpas para ela, mas ela mora no fundo do meu coração, ela é maravilhosa. Sou fãzoca dela e adoraria ter tirado uma foto com ela, mas naquela época também era questão de filme, às vezes quando eu chegava na hora o filme já tinha acabado, não sei se essa foi a situação do dia, entendeu? Que eu levava a máquina fotográfica e tirava fotos, e às vezes o filme acabava e não dava tempo, não tinha, talvez tenha sido isso, o filme tivesse acabado e eu não, se fosse hoje com celular, com certeza não teríamos esse problema, mas naquela época era filme. Sim, entendo. Bom seria se tivesse o celular que a gente tem hoje, né? Dá para gravar não fala isso. Eu ia gravar a novela inteira, ia ser um problema muito sério, porque iam querer me processar, eu ia tirar foto de tudo. Ia ser um problema muito sério. Aí a Vânia tá falando aqui, Ricardo, que a Violante queria levar você para um mosteiro. Violante... Já pensou você em um mosteiro? Já pensou você em um mosteiro? O que eu ia fazer lá? Bagunça, quando ele era criança, terrível. Depois ficou calmo. Ricardo, tem uma pergunta para você da Sandra Barbosa Rodrigues, lá do Facebook. Ela pergunta o seguinte: se houvesse uma versão nova da novela Chica da Silva e você fosse convocado para atuar, qual personagem você gostaria de interpretar? Capitão Mor, Sargento Mor, ou algum dos dragões do regimento, ou até mesmo o Inquisidor? Eu acho que faria, pelo menos pra mim, faria sentido interpretar o Martim, né? Já que era o pai, então seria como se fosse uma sucessão. Fora que também, vamos dizer assim, como posso dizer, receber esse legado do Murilo Rosa também seria uma experiência muito bacana, sabe? Então, se eu pudesse interpretar alguém, seria o Martim. Ótimas essas palavras, porque eu já vou marcar Valci Carrasco aqui nessa live quando terminarmos. Se ele vier dar uma olhada, já vai ouvir essa declaração sua. Beleza.
Pois é, né? Eu ia adorar se tivesse um remake de Chica, porque várias pessoas teriam e resgatar essa novela, né? Que é um marco na teledramaturgia brasileira e faria as pessoas se pensarem sobre muitas coisas que a Sim. mim tocam Sim. bastante. Eu acho que seria muito importante se houvesse um remake. E se vocês todos pudessem voltar, ainda que sejam com personagens diferentes, seria muito interessante. Eu acho que seria uma conversa com o passado e o presente, voltando no passado, no século XVIII. Muito interessante mesmo. É a história do nosso Brasil, né? Eu acho que Exatamente. até. Desculpa. Pode falar. Eu acho até que faz falta a gente ter mais novelas históricas, sabe, para abordar algumas coisas que aconteceram no Brasil e que impactaram diretamente no que a gente é hoje. Porque eu tenho a impressão de que novela histórica não faz tanto sucesso. Eu não sei se isso é verdade, mas eu nunca vi as pessoas comentando quando é uma novela histórica. Quando é mais uma coisa de intriga, uma Avenida Brasil da vida, o pessoal se empolga mais. Eu acho que é também por causa do horário, porque na época, quem fazia novelas históricas era a Manchete. E os horários que a Uhum. Manchete apresentava as novelas eram um horário mais tarde. Tanto que teve Dona Beija, que foi também uma novela maravilhosa, né? E a Chica da Silva, ela marcou, ela foi um marco na história. Mas tinha a questão do horário, porque a Globo ela faz novelas históricas, mas no horário das 6. E é o horário que normalmente as pessoas estão chegando do trabalho. Ou estão saindo, na Ou verdade. então estão saindo. Eu acho que também o interessante em relação a Chique e a maioria das novelas com base histórica é não querer simplesmente contar a história do mocinho, né, dos dois Sim, protagonistas que se sim. amam, querem ficar juntos no final. Chica da Silva tem um uso da realidade, né, daquilo que foi real, do passado, assim, de maneira assim gritante. A Sim. Manchete ela foi muito à frente do seu tempo, muito ousada, passar muita coisa em Chica da Silva, que hoje a gente provavelmente jamais veria num canal aberto. Né? Nos anos 90, obviamente, a censura era uma coisa bem Era muito. diferente de hoje em dia. Né? Por exemplo, se Não, vai tinha contar mães a que história falavam que não queria que as filhas assistissem a novela, tá? Porque sim, tinha muita coisa que não era para assistir. Então, foi realmente, era uma emissora que ela ia à frente do seu tempo. verdade. Eu fico muito triste. Eu sou RIP Manchete. Eu tenho muita saudade da Manchete. A Manchete me ensinou tanta coisa, me apresentou tantas coisas novas, que hoje eu sinto falta desse frescor, dessa coisa inovadora na TV aberta. Né? A gente tem que correr sempre à internet para achar coisas diferentes, instigantes e coisas que nos ensinem realmente sobre a história do nosso próprio país. Né? Essa aqui é a Sim. realidade. Agora falando rapidamente sobre a repercussão da novela. Ricardo, quando você teve um post no Facebook, né, falando algum detetive vai descobrir quem era o filho das Dores, e aí eu vi seu comentário lá, porque mandaram para mim, né, eu sou o filho das Dores. Depois desse Sim, sim. dia, como é que foi a repercussão aí dos fãs de Chicas a você, e como é que você viu a forma que eles se conversavam com você, chegavam até você. O que você achou de tudo isso? Não, acho que principalmente nas primeiras horas, depois desse meu comentário, né, começou a chover gente falando comigo, mandando mensagem, me elogiando, falando, pô, legal você ter feito esse trabalho. Então, foi muito gostoso essa sensação de ser, vamos dizer assim, o centro das atenções por um tempinho, né? E o pessoal também me recebeu muito bem, não teve nenhuma experiência negativa atrelada a isso, mas eu também me surpreendi porque a comunidade, o grupo lá do Facebook, ele é muito ativo. Então, eu não, é difícil você ver um fã-clube, né, tão ativo assim. Então, foi uma coisa até que despertou mais o meu interesse sobre a novela, porque acho que até então eu não tinha, talvez, parado para pensar sobre a importância que ela tem. E isso é muito interessante, porque eu também, né, eu sou administrador do grupo, mas eu quero aproveitar e agradecer a Tati, tá? Que tem ajudado a gente muito, muito no grupo, né? E
E ela fez, assim, o nosso grupo crescer, juntamente com os nossos outros moderadores também, muito, muito mesmo. São 20, agora até perdi as contas, se não me engano, são 24 mil pessoas no grupo lá. Né? E elas são muito ativas mesmo. Todo dia tem postagem. A Nilza, que inclusive está aqui também, sempre postando lá. A gente tem um amor muito grande por Chique, a história de Chique e a história do nosso Brasil. Então foi muito bom ver o seu post lá, seu comentário lá. Quando eu vi, eu pensei, não acredito. Não é possível. Como assim? Foi assim, foi até importante também as conversas que eu tive com você, porque até então eu achava que eu tinha sido a única criança, né, tirando o recém-nascido. Mas eu vi que, na verdade, tiveram 4 crianças, né? Foi até bom para eu entender, de fato, como foi a minha participação, porque eu não tinha noção, não tinha essa noção, né? Sim, verdade. Tanto que eu fiquei cismado, eu pensei, pô, será que eu sou aquela criança chorona? Eu não queria ser a criança chorona, não. Então, foi até um alívio ali pra mim. Sim, aquele bebê sofreu, viu? Toda vez que aparecia o Jacobino, o menino abriu o berreiro e o Jacobino Jesus, fazendo misericórdia. coisas horríveis na cena e a criança ali chorando. Eu acho que se fosse meu filho, eu ia querer dar nele. Porque ele pegava a criança de uma forma. Eu falei, gente, se é meu filho, eu não sei. Então, acho que eu não ia me segurar, não. aí o que acontece? Já levando isso em consideração, eu tava assistindo uma das cenas que acho que ele tá raptando mais uma vez o Gabriel, mas ele pega ali, ele tenta transpor ali aquela violência, aquela aura ali violenta, mas ele bota a criança ali com todo cuidado, ele empurra ali a menina com todo o cuidado do mundo, então... Pega o machado e fala, vai pegar a criança, vai cortar a criança, pelo amor de Cristo. Acho que até por causa por causa dos recursos ali da época não dava pra deixar tudo perfeito. Então você vê que, apesar de tudo, eles tinham muito cuidado também com as crianças. Sim. Imagina qual é o trabalho de um ator, que ele tem que demonstrar a verdade da cena, mas ele tem que se preocupar com, no caso, com o bebê, né? A maneira como pega, como lida tudo. Você vê que é interessante a Valéria falar disso, que a cena que ele tá com o machado e fala que vai cortar a criança em pedacinho, ele ainda segura o menino com uma certa delicadeza. Toda delicadeza, né? Um homem daquele tamanho, com a criancinha, mas de todo delicado, colocando a criança no chão. Então tem que ser muito ator mesmo, tem que ser. Verdade. Inclusive, para a gente já quase que encerrar a live, tem uma pergunta aqui Deixa eu voltar aqui. Perdi o nome dela, gente. Ai, cadê? Vou encontrar. Gisele Orquiza. O que você faz atualmente, Ricardo? Ela quer saber. Não, hoje eu trabalho com TI. Tem, até certo ponto, nada a ver com teatro, né? Então, eu sou a pessoa ali que vai estar provavelmente desenvolvendo o aplicativo do Instagram que você vai estar usando, o site que você vai estar usando. Então, é basicamente com isso que eu trabalho. Parte de tecnologia, de desenvolvimento de sites, de aplicativos. E você hoje, Valéria? Eu me formei em designer de moda, eu voltei a estudar em 2015. Eu voltei a estudar já com 46 anos e me formei em designer de moda e nesse momento assim, a pessoa está meio parada, né? Não dá para... E trabalho também com carnaval. Eu sou guerreira da Portela, que é a torcida, sou torcedora portelense, a torcida Guerreiros, e trabalho com carnaval, trabalho com moda e flutuo aí nesses dois universos. 46 anos quando você voltou a estudar, né? Quando eu voltei a estudar. Tá, que é que você já terminou, passou já um tempinho terminei, ainda. Não, hoje eu estou com 51, né? Mas eu sou formada, eu fiquei 3 anos e meio dentro da faculdade, sempre tirando boas notas, fui muito boa aluna, tá? Só para deixar claro. E hoje, graças a Deus, eu trabalho, inclusive com um ex-professor meu, né? Que me conheceu o meu trabalho dentro da faculdade e me convidou para trabalhar com ele dentro da área de moda. Uau, interessante que as profissões de vocês se conectam, né? Se ela for lançar um novo figurino, uma nova coleção, né, Ricardo já pode pensar em toda a maneira de fazer essa divulgação através das redes sociais, através de ou um aplicativo de vendas, né, do material dela. Bom que vocês podem se ajudar nas profissões de hoje.
Eu quero agradecer de coração a vocês por essa live. Eu agradecer pelo tempo de vocês que vocês dedicaram, a atenção comigo, Ricardo, principalmente. Eu lá no Facebook toda hora chamando ele, fazendo pergunta a todo momento. Ele muito tranquilo, muito amável, muito atencioso comigo. Quero agradecer de coração. Eu te desejo muito sucesso daqui para sempre, né? Não daqui para frente, mas daqui para sempre. E a sua mãe, que esse amor de pessoa, super carismática, né? E eu acredito que não só você, né, como bebê, fez muito sucesso lá na época da Chica da Silva, mas ela também nos bastidores deve ter cativado muitas pessoas. Muito obrigado de coração mesmo. A gente tenta, a gente tenta. Às vezes não é muito certo não, mas a gente tenta. Queria só antes da gente encerrar, também queria mandar um abraço aí pro Belo aí, meu amigo. Meu fã número 1, meu irmão. Então, abração, Belo. Saudade de tu, cara. E minha esposa aqui, Elaine, minha sogra. Acho que alguns amigos também entraram durante a live, a Carol, o Douglas, também abraço para vocês. Olha, eu não sei, sinceramente, se alguém entrou, se algum amigo meu entrou, porque eu mesmo estando de óculos, a letra está muito pequenininha, não dá para ver, tá? Essa coisa, essa tecnologia aí, às vezes me confunde um pouquinho, mas eu queria agradecer a todo mundo. Obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho, principalmente pelo carinho com o meu filho, né? Todos os atores que participaram da novela, sempre foram muito carinhosos, todas as pessoas que de alguma forma fizeram com que a participação dele na novela fosse a coisa mais tranquila do mundo. Então, eu queria agradecer principalmente a Silvana também, que era do departamento de elenco, que era da produção, ela comandava o elenco, e era uma pessoa que foi muito importante, entendeu? A Thaís, a mãe dela, Mercedes, maravilhosa. Queria agradecer a todos, Murilo, Carla, muito obrigada, Adriane Galisteu, maravilhosa, muito obrigada a todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção que todos vocês dispensaram comigo, com meu filho, e muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Thiago, foi muito, muito, muito gentil. Nós que temos a agradecer, e eu faço minhas palavras aqui. Cadê? Deixa eu pegar, acho que eu estou perdendo. Achei. Da Nilza. Bem-vindo à família Chica. De novo, né? Bem-vindos de novo, né? Valeu, obrigado. Sejam bem-vindos. Uma ótima noite para vocês, um bom sábado. E precisar da nossa página para qualquer tipo de divulgação, entre em contato comigo, pode mandar pelo direct, que nós estamos aqui um para ajudar o outro. Ok? Muito obrigada. Muito obrigado. Prazer. Valeu, Thiago. Por nada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.